Nessa segunda-feira que nós temos a transição do mês de setembro para o mês de outubro, o mês, segundo a tradição no Brasil, que focamos muito na palavra, e o mês de outubro, que apresenta para nós uma perspectiva de missão constante, que não deve nunca ser interrompida. À luz daquilo que ouvimos e escutamos da palavra, cientes da missão que nós temos que construir, uma pergunta eu gostaria de fazer. De onde nos vem a fidelidade? Jó, ele apresenta uma cena que me chama muita atenção. A cena do livro de Jó, no qual Satanás vai diante de Deus, após o seu passeio pelo mundo. Ele escuta do próprio Senhor a seguinte fala: já viste meu servo Jó? E Satanás, então, responde, sim. E ele é tão bom quanto o Senhor diz, porque nunca ninguém tocou nele. Nunca aquilo que ele tem como segurança foi lhe tirado. É como que dizer, ele nunca sofreu. E então, como que não aposta nessa narrativa bíblica, o Senhor aceita que Satanás tente a Jó, mas não lhe tire a vida. Mas de onde vem a fidelidade? A fidelidade de Jó, ela vem oriunda de uma certeza. Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Porque a única coisa que, de fato, Jó, na sua compreensão, tinha, era de que o seu Senhor era seu amparo. Mas o seu Senhor não estava nem nos filhos, não estava nos seus bens, não estava em tudo que ele poderia negociar ou tudo que ele poderia fazer. Estava na certeza de que a vida que ele recebera foi dada pelo seu Senhor. E é esse mesmo Senhor que o sustentaria. Daí vem a fidelidade de Jó. Não de uma relação na qual surge a necessidade de cumprir um monte de regras, mas uma relação de saber o lugar que ocupa dentro do coração do seu Senhor. E ele teria muitos motivos, diante de toda a narrativa bíblica que nós vimos, porque ele perde filhos, ele perde casa, ele perde bens, ele perde amigos. Ele perde até mesmo entre os seus companheiros, aqueles que estão mais próximos. Se você ler o livro de Jó, você verá. Ele perde até mesmo o título de homem justo. Muitos olham para ele e percebem que todo o seu sofrimento é fruto do seu pecado. Mas ele, na sua consciência pura e limpa, carrega essa certeza. Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. A sua fidelidade vem da certeza de que aquele a quem ele acredita não desvia o seu ouvido de suas necessidades. Ele sabe que o Senhor é a sua justa causa, que atende e escuta o seu clamor, que inclina o seu ouvido à sua prece. E ele sabe, com liberdade, que pode voltar-se para o Senhor e dizer: não há falsidade nos meus lábios. A maior grandeza que toda e qualquer pessoa pode ter é a sua fidelidade diante do Senhor, nosso Deus.
Porque todas as coisas que fizermos e todas as coisas que nós falarmos, tudo aquilo que conseguimos produzir, se não estiver alicerçado na certeza do lugar que nós ocupamos dentro de seu coração, dentro de sua história, se não for uma relação estabelecida por um vínculo profundo, não pela troca, aonde ele me dá e eu retribuo, ou eu lhe ofereço e ele me concede, mas uma relação de compreender que ele me escolheu, me amou, me elegeu, me sustenta por pura graça, misericórdia, por aquilo que eu significo dentro da sua própria história, da sua história que é eterna, eu sendo um único, ocupo um lugar. E esse lugar nunca me será tirado, a não ser que eu resolva sair dele. Por isso que a frase de Jó é tão emblemática, porque diante de todo o seu sofrimento, sabendo o lugar que ocupa no coração de seu Senhor, ele permanece, fazendo e vivendo segundo a palavra que é a justiça. Não importa se ele é o mais ou o menos reconhecido, o que importa é, eu sei o lugar que ocupo. Coisa que os discípulos do Evangelho têm uma certa dúvida. Eles estão caminhando no capítulo 9, versículo 46 a 50, e fazem uma discussão que é triste. Diz o próprio Evangelho de Lucas. Eles discutiam para saber qual deles seria o maior. Mas o que significa ser o maior na Sagrada Escritura? O que significa ser o maior na dinâmica do Evangelho, principalmente de Lucas? O que significa ser o maior? Seria ocupar um lugar de status à direita ou à esquerda? Seria aquele que carregaria a bolsa como Judas e teria o dinheiro? Seria aquele que teria oportunidades de falar coisas mais importantes como Pedro, mas ao mesmo tempo, um pouco mais à frente, perder o rumo e se colocar contrário ao próprio Senhor? Seria como João, que apesar de seu nome significar Deus é graça, Deus é misericórdia, fica preocupado, segundo a narrativa do trecho que nós temos hoje, fica preocupado com um homem que agia e participava do ministério de Cristo, fazia o seu papel anunciando a mesma prerrogativa que Jesus anunciava, fazendo o bem, expulsando demônios, mas, no entanto, não estava dentro daquele pequeno grupo que estava tão próximo de Jesus. Ele seria João o maior se ele realmente se opõe a alguém que com ele caminha? Na verdade, a firmeza e a maior pessoa no segmento do Evangelho, segundo São Lucas, é aquele que se faz o menor. E o menor é aquele que sabe que é como uma criança. Mas não porque é inocente, não porque é bondoso, não porque não mente, porque criança mente, criança é egoísta. E outras todas prerrogativas. Podemos ver pelo modo de educação que hoje muitas crianças, se não tomarmos cuidado, elas mandam dentro de casa e fazem dos pais aquilo que querem. A criança no Evangelho é aquele ser que não tem nada a oferecer, nem mesmo era contado. Pode ser visto como alguém que, aspas, seria inútil. É um pouco daquela reflexão que nós hoje ouvimos muitos dizendo não podemos ter filhos porque filho é caro, filho é dispendioso, filho dá trabalho. Criança seria, na verdade, alguém da qual não se poderia esperar nada. Por isso, Jesus, ao colocar uma criança junto de si, diz para os seus discípulos que estavam preocupados, quem será o maior entre nós? Ele diz, o maior é aquele que sabe que deve ser o último, que deve aprender, que não tem nada a oferecer a não ser a si próprio, porque a criança, a única coisa que ela oferece é a si. Hoje, na dinâmica do Evangelho do que hoje nós celebramos, cientes da grandiosidade da misericórdia de nosso Deus, aqui é o som dos pássaros que estão dentro da nossa capela, vocês devem estar ouvindo por aí. A importância de sabermos que o Senhor nosso Deus nos sustenta a todos, não por aquilo que fazemos, não pelo lugar que ocupamos, não pelo potencial
intelectual ou administrativo, ou mesmo até aquele que nós temos de produção. Nós ocupamos um lugar por aquilo que nós somos. Ele nos escolheu. E sustenta todos nós como esses pássaros são sustentados pelo ar. Ele sustenta todos nós e nos dá abrigo. Basta que a nossa relação com Ele esteja marcada por essa certeza. Ele nos escuta, nos acompanha, não nos abandona e nos sustenta. Por isso, eu lhe convido hoje a perceber-se, diante de todas as nossas atitudes, diante de todos os nossos horizontes, daquilo que procuramos alcançar, daquilo que procuramos fazer. A nossa grandiosidade está no fato de nos reconhecer como crianças que, na verdade, não tem muito nada a oferecer, somente a si mesmos. De colocar-se a serviço do Senhor e deixar com que a grandiosidade dele nos sustente para que a sua grandeza resplandeça em nós. Será que temos a compreensão da fidelidade de saber que o Senhor, nosso Deus, nos sustenta ao longo da história e ainda que todos digam o contrário, esteja bom ou ruim, é Ele quem conduz nossos passos? Seria muito bom que nós pudéssemos dizer o versículo 6 do Salmo 16. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura proteção junto de vós. O próprio fato de procurarmos a proteção junto de nosso Deus e sabermos que Ele nos escuta e buscarmos seu amor maravilhoso já mostra, e já mostraria com uma grande profundidade, a certeza de que Ele nos sustenta e que ainda que o mal esteja ao nosso redor, ainda que estejamos fragilizados ou até mesmo cansados, é importante termos a consciência tranquila diante de nosso Deus e saber que nos sofrimentos que a vida nos apresenta, Ele continua a nos sustentar não por mérito, mas por graça. Se ainda estivermos com tudo muito bem organizado, estivermos felizes, sem nenhuma dor, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos conduz. Isso prova de que Ele, de fato, não tem alguma coisa a oferecer, como de quem espera alguma retribuição, mas Ele olha para nós como quem simplesmente ama e espera que o nosso olhar se volte para Ele. Confiemos então a nosso Senhor, nossa história, e peçamos que o Filho do Homem, Jesus Cristo, seja inspiração para mantermos-nos ligados a essa fidelidade que se vive no momento bom ou no ruim, na alegria ou na tristeza. E que a saúde seja, sim, cuidada, mas que principalmente a nossa fidelidade ao Senhor nosso Deus nos sustente.